Muito boa tarde, muito bom encontro, muito bom espaço para nós. Muito bom nós priorizarmos estarmos nesse espaço, nesse momento de nossas vidas. Que decisão mais importante para alguém que está viajando e que sente a gasolina do seu carro diminuir do que entrar num posto? Nós precisamos perceber que as nossas energias desfalecem por falta de lucidez espiritual e que a fonte de todo bem está em Deus. Comunguemos com Deus, estejamos com Deus e nos reenergizemos, nos reelucidemos. Nada mais importante do que isso. Muito bem, estamos no capítulo 6º da terceira parte de O Livro dos Espíritos, falando sobre a lei da destruição e hoje especialmente sobre a destruição excessiva. Porque nós temos visto, meus amigos, minhas amigas, que a destruição faz parte da vida, que a destruição é uma lei da evolução, que é impossível se construir sem nenhuma destruição, seja pela demolição do que havia antes, construído pelos homens, seja pela destruição do que havia antes, construído pela natureza. É fundamental morrer para nascer de novo, destruir para reconstruir. Mas a destruição não pode ser excessiva. Há limites para a destruição. Aquele que promove à sua volta mais destruição do que realmente seria necessário para a sua sobrevivência, para a sua manutenção, responderá necessariamente por isso. Vamos falar sobre destruição excessiva nesses tempos de consumo excessivo, em que o excesso se manifesta no nosso próprio sobrepeso, na multidão de armários, de coisas acumuladas, nessa acumulação doentia de bens, engendrada, programada por uma publicidade, por uma sociedade de consumo. Nós precisamos demais refletir sobre destruição excessiva. Estamos no capítulo 734, em que, na pergunta 734, em que Kardec questiona o seguinte: em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de matar os animais? Vejam, meus amigos, a nossa sociedade é uma sociedade de caça tradicional, como há na Europa, entre os nobres. É uma sociedade de caça esportiva, como há no mundo todo, onde se mata por esporte. É uma sociedade de cultivo em massa de animais, inclusive de formas que geram sofrimento, formas de manejo que geram sofrimento, formas de matar que geram sofrimento. Precisamos pensar sobre essa pergunta. Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de matar os animais? Vamos ver a resposta dos espíritos. Esse direito, dizem eles, é regulado pela necessidade que o homem tem de assegurar a sua alimentação e a sua segurança. O abuso
nunca foi um direito. Minimizar o nosso consumo de couro, de carne, de comida de origem animal, de produtos de origem animal em geral, ao que é necessário, não ao que a moda diz, não ao que a propaganda fala, não atendendo a nossa necessidade subjetiva de aparecer, de nos valorizar, mas a necessidade estrita da sobrevivência e do corpo. Vejam que régua preciosa os Espíritos nos propõem. No oráculo de Delfos, assim como o conhece a ti mesmo, havia uma outra máxima que os grandes sábios propuseram como a resumir todo o conhecimento necessário. Autoconhecimento é, sem dúvida, uma máxima. A outra é nada em excesso. Veja que precioso. Nada em excesso. É muito lúcido, é muito urgente para esses tempos de hoje. Cada consumo que nós fizermos em excesso, cada retirada da natureza que nós fizermos em excesso, por um lado, estamos retirando daqueles outros seres humanos que vivem na falta, e por outro, estamos exaurindo, agredindo animais, vegetais, minerais, com um consumo excessivo. Abuso nunca foi um direito. Precioso, não é? Pergunta 735. O que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites das necessidades e da segurança? Da caça, por exemplo, que tem por objetivo apenas o prazer de destruir sem utilidade. Dizem os Espíritos, destruir sem um objetivo útil caracteriza a predominância dos maus instintos sobre a natureza espiritual. Diríamos até que é um passo atrás em relação aos maus instintos, porque o instinto é animal e o animal não destrói sem necessidade. Continuam os Espíritos dizendo, toda destruição que ultrapassa os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais apenas matam para satisfazer as suas necessidades, como ressaltávamos nós. Mas o homem que é dotado de livre-arbítrio, de discernimento, destrói sem necessidade. Ele deverá prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, porque nesse caso o homem cede aos maus instintos. Eu não diria, acho que foi mal colocada a palavra instinto, porque o instinto é o móvel, é o que faz os animais se moverem, como os próprios Espíritos ressaltaram aqui. Os animais não destroem sem necessidade. O ser humano, quando destrói sem necessidade, é pelo orgulho, é pelo egoísmo, é pela necessidade de se exaltar, destruindo os outros, destruindo outras coisas, arrogando superioridades através das coisas, das comidas, do consumo. Pergunta 736, a última de hoje. Os povos que são excessivamente escrupulosos em relação à destruição dos animais possuem algum mérito especial?
Respondem os espíritos: esse sentimento, embora louvável em si mesmo, torna-se abusivo quando praticado em excesso. O excesso de escrúpulos, de rituais no trato com os animais, vejam só, em relação à destruição dos animais, torna-se abusivo, disseram os espíritos. Vejam, meus amigos, nesses tempos de hoje, não há pessoas que se tornam abusivas numa causa que em si é louvável, como dizem os espíritos aqui, que é a causa animal. Há pessoas que se tornam abusivas, assim como há pessoas que se tornam abusivas no cuidado com seus filhos, com seus maridos, com suas esposas. É muito comum que nós programemos nossas mentes da seguinte forma: pelos meus amores eu faço qualquer coisa. Isso está errado. Quem aponta esse erro é o próprio Jesus, que fala que acima do amor ao próximo está o amor a Deus. O que podemos certamente traduzir por o amor ao próximo deve ser limitado. Não podemos fazer qualquer coisa pelos nossos amores. Podemos fazer apenas o que é bom, o que é certo, o que é justo. Porque em primeiro lugar está o amor a Deus. O limite para o amor ao próximo é o que é bom, o que é certo e o que é justo. E assim não amaremos em excesso, não estragaremos nossos animais, nossos filhos, nossas relações, nossa vida com superproteções, com violências, com possessividades, com ciúmes, com sufocamento uns dos outros. Porque esse sentimento excessivo que nós dizemos ser amor sufoca, mata. Não é? Dizem os espíritos a respeito desse amor excessivo: seu mérito, o mérito daqueles que são excessivamente escrupulosos em relação à destruição dos animais, é neutralizado por abusos de outros tipos. Entre esses povos existe mais temor supersticioso do que verdadeira bondade, assim como aquele que é excessivo no seu amor não apenas aos animais, mas ao próximo, às suas coisas. Deve um motorista cuidar do seu veículo? Claro que sim. Deve um marido, uma esposa cuidar do seu cônjuge? Claro que sim. E dos filhos e dos animais e das suas plantas? Mas nada em excesso. Até amor em excesso se transforma em doença e veneno. Que tomemos essa grande referência legada, deixada pelos sábios da antiguidade: nada em excesso. E como o grande critério para definir o que é excesso e o que não é, Jesus, que nos coloca como limite para o amor ao próximo, e nisso entram todos os próximos, porque tudo é nosso irmão por parte de Deus: minerais, vegetais, animais, hominais, todos são nossos irmãos. Então, acima do amor ao próximo está o amor, o nosso compromisso essencial com o que é bom, com o que é certo, com o que é justo. Não podemos fazer qualquer coisa por nossos amores, mas apenas o que é bom, o que é certo e o que é justo. Assim, não haverá excesso no nosso amor. Que excelente esse estudo, que necessário esse estudo, não é?
para essa época de consumismo, para essa época de apego, de feminicídio, de mimo, de sufocamento, de acumuladores. Porque colocamos nas nossas relações com tudo e todos à nossa volta a nossa carência, a nossa necessidade de nos valorizarmos perante o outro. E com essa força doentia, tudo fica doentio. O consumo, a alimentação, a relação conjugal, o trabalho, o trânsito, a amizade. Limpemos esse excesso, pensando a todo tempo sobre tudo que nós fizermos, se é bom, se é certo e se é justo. Que toda a humanidade reprograme-se, desprograme-se dessa violência, desse consumismo, desse apego, desse ciúme, desse excesso, dessa acumulação, para assim livres realizarmos-nos na centralidade do Deus em nós e como Deus é amor, do amor em nós. Graças a Deus, um prazer enorme estar com vocês. Vamos saudar os nossos amigos, nossos colegas de classe. Marco Aurélio Trindade: a razão foge da neurolinguística. É um tema, eu não sei exatamente o que há por trás dessa frase, vale a pena pensarmos a respeito. Mônica Silva expressando sua gratidão, Andréa Santos, Geni Borges, Andréa Salvatore expressando o seu boa noite, saudando os amigos. Mônica Silva lembrando dos amigos encarnados, desencarnados, vibrando pela paz mundial, pelas vítimas dos desastres climáticos. Enir Cajazeira, Mônica Silva e Angélica Sayanara saudando-nos uns aos outros, cooperando, estimulando-nos uns aos outros. Estaremos no caminho para amarmos uns aos outros, nunca ilimitadamente, porque esse é apenas o segundo mandamento, mas amarmos uns aos outros sob o crivo do que é bom, do que é certo, do que é justo, de Deus sobre todas as coisas. Grande abraço a todos, muito feliz por estarmos juntos. Amanhã, 17h30, estaremos novamente aqui no nosso Entre o Pequeno e o Grande Príncipe, uma releitura do Pequeno Príncipe à luz do Evangelho, à luz de Jesus. É um exercício precioso. Todos vocês estão convidados. Compartilhe essas lives se você entender que elas podem fazer bem, podem ser úteis a alguém, e venha conosco amanhã, 17h30. Grande abraço, paz e bem, ótimo final de sábado para todos.